E se eu te dissesse que muita gente não está viciada em açúcar, em café ou em celular, estão viciados em validações, em conflito e em ansiedade, e por isso vira alvo fácil de manipulação sem perceber? Você acreditaria? Porque, acredite, existe um jejum que ninguém faz, que é o jejum da dopamina emocional. É quando você para de precisar daquele alívio imediato, de ser notado, de ganhar uma discussão, de receber uma resposta, de provar valor, de checar se alguém aprovou você. E quando você aprende isso, você vira uma pessoa impossível de controlar sem ficar fria, sem virar uma pedra, sem virar um gelo e sem perder o teu coração. Agora, bem rapidinho, você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo com alguém que nesse momento você percebeu que só vive se explicando para os outros, pedindo migalhas, cobrando atenção ou até muitas vezes se culpando por tudo. Porque aqui o jogo vai mudar e com certeza você vai ajudar esse canal a alcançar mais pessoas, esse vídeo a chegar em mais pessoas. Agora vamos direto ao ponto. A dopamina emocional, ela é o prazer invisível que você sente quando você ganha um sinal de fora, um elogio, uma resposta, um olhar, entre aspas, você tá certo, uma curtida nas redes sociais, um convite, uma mensagem, uma desculpa, seja lá o que for. Qualquer coisa que confirme que você existe, que você é importante e que você não foi rejeitado. O problema não é gostar disso. O problema é você necessitar, é você precisar disso o tempo todo. Porque quando você precisa, você já virou refém, não tem para onde correr. Você começa a ajustar seu comportamento para provocar esse sinal. Você fala de um jeito sempre para querer agradar os outros. Você se cala para não perder uma discussão. Você aceita menos do que você merece só para não ficar sozinho. Você tolera desrespeito para você não ficar abandonado. Você vira o bom moço, uma boa moça, por medo de diversos motivos e ainda chama isso aí de amor. E aí que você entra num ciclo de abstinência. É quando o mundo não te dá a validação, o seu corpo vai começar a entrar em estado de ansiedade. O seu peito vai se fechar, a sua mente também vai se fechar, ela vai criar um filme. E aí você começa a ruminar. Você manda mensagens demais, se explica demais, pede demais, cede demais. Isso é química e ao mesmo tempo também é identidade. É química porque o teu corpo está querendo um alívio. É identidade porque você aprendeu em algum ponto que amor e segurança vêm de fora e que você precisa merecer, conquistar, provar. Só que a vida adulta existe uma premissa que quase ninguém sabe e há um outro código. Você não precisa provar o seu valor. Você precisa provar e sustentar o seu posicionamento, a sua presença. E a sua presença e posicionamento não pede permissão a ninguém. O jejum de dopamina emocional, ele é um treino de liberdade. Acredito mesmo que é um treino de liberdade. Não é você se tornar um yogi, um monge, não é você ficar vivendo de forma fria com as pessoas, é você virar inteiro, inteira. É parar de buscar aquela microdose de alívio emocional toda hora. Isso aparece em coisas que parecem normais, né? Checar o celular para ver se alguém respondeu, se curtiu, entrar numa discussão para vencer, cutucar sempre alguém com indiretas para só ter atenção, exagerar na sua própria história para você ser notado, o patinho feio, a vítima, ficar se explicando demais só para evitar a rejeição, pedir desculpa só porque você existe, sentir culpa quando você diz não, ficar inquieto quando você não tem novidade, quando não tem drama, quando não tem uma emoção forte. Muita gente está viciada em caos, porque o caos dá uma sensação de movimento. Mas é só movimento desorganizado mesmo. É como um motor acelerado no neutro, que faz barulho, gasta, desgasta, e o progresso, infelizmente, não acontece. É um regresso. E sabe o que é mais perigoso? É quando você fica viciado nesse tipo de dopamina. Você perde o seu controle, você perde o centro.
E quando você perde o centro, você fica muito fácil de ser manipulado por carência, pelo medo, pela culpa e pela necessidade de aprovação dos outros. Agora, eu quero que você entenda uma coisa com muita clareza. O manipulador, ele não te controla porque ele é forte. Ele te controla porque ele encostou num ponto seu que está muito fraco. Ele já percebeu isso. E quase sempre esse ponto é: eu preciso que alguém goste de mim para eu me sentir seguro, me sentir aceito. Não, você está enganado. A partir daí a pessoa te prende com o silêncio dela. Ela te puxa para o lugar dela com pequenas migalhas, com recompensas baratas, como um afeto quando você está cedendo. E te pune quando você impõe o limite, te chama de arrogante, chama de prepotente porque você colocou os seus limites. E você chama isso de relacionamento complicado, de gente difícil, pessoas com energia pesada. Só que isso aí é um padrão, meu amigo, minha amiga. E padrão, ele só se quebra com consciência e prática, constância. Então aqui vai um protocolo de jejum prático, aplicável e sem teatro, de verdade. A primeira regra é: você vai parar de reagir agora. Na hora que você for provocado, na hora que tiver com desconforto, para de reagir. Porque a dopamina emocional, ela vive de impulsos. Ela é retroalimentada pelos impulsos. A mensagem chega e você responde na mesma hora. A crítica vem e você se defende na mesma hora. A indireta aparece e você rebate na mesma hora. A pessoa some e você vai na mesma hora correndo atrás. O jejum começa nesse intervalo. É quando você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço mora o silêncio, e com o silêncio está o poder. Esse espaço é soberania. Sem esse espaço você é apenas uma marionete. Com espaço você passa a escolher. E escolher o que você faz, você vai se tornar impossível de ser manipulado. Então a prática é simples e muito poderosa. Toda vez que você sentir aquele puxão interno de ansiedade, urgência, uma necessidade de provar algo para alguém, você faz 3 respirações profundas. Isso aí. E você diz: eu quero fazer isso por escolha. Ou estou fazendo por carência. Se for carência, espera um pouquinho. 5 minutos, depois 10, depois meia hora. Você não está se punindo, você está se desintoxicando. E você está formando ali um músculo, fortalecendo o músculo da decisão, de uma micro decisão. Para quando vir a máxima decisão, você já conseguiu ali lidar com a micro decisão. Você está ensinando para o seu corpo que você não vai morrer sem uma validação. A segunda regra aqui é: você vai cortar o vício de explicação. Eu já fui a pessoa que me explicava muito. Gente manipulável, acredite, ela se explica demais. O manipulador logo percebe quem se explica e ali já encontra uma presa fácil. Eles se justificam demais, tentam convencer, tentam ser compreendidos a qualquer custo. E isso é uma armadilha porque você explica demais. Você entrega o seu eixo para o outro decidir se você é aceitável ou não. Entrega até o jogo para essas pessoas. Isso vai te enfraquecer, infelizmente. Mas no jejum, você vai aprender a trocar explicação por clareza. Clareza é a frase bem curta: eu não posso. Não, não. Para mim não faz sentido isso. Eu até entendi o que você está querendo fazer, mas eu vou fazer diferente. Eu tenho o meu jeito de fazer. Eu te respeito, mas eu não aceito esse tom seu. Me respeite. Você precisa não ter um discurso pronto. Você precisa ter posicionamento, postura. Porque a manipulação, ela só cresce em um terreno que tem dúvida, que tem insegurança. E quando você é claro, o jogo aí já mudou, sem sombra de dúvida. Vamos para a terceira regra. Você vai parar de procurar o fechamento emocional onde não existe a maturidade. Sabe aquela sensação que diz assim: eu só vou ficar bem quando aquela pessoa se explicar? Ou quando ela admitir que ela errou? Ou quando ela vir me pedir desculpas? Ou quando ela me der uma resposta? Você sabia que isso é dopamina disfarçada de justiça? Dopamina barata. Você está tentando comprar uma paz com uma cena final. Só que paz não é algo que alguém te dá. A paz é algo que você decide sustentar. E aqui entra um código espiritual muito prático e profundo. Você não precisa que o mundo concorde para você se alinhar. Você não precisa que a pessoa reconheça para você se respeitar. Você não precisa de permissão para você encerrar um ciclo. O manipulador, ele ama quando você precisa de um fechamento, porque ele mantém
te mantém preso naquela armadilha do quase. Quase conversa, quase carinho, quase respeito, quase compromisso. E esse quase é uma merda, desculpa, é uma droga, desculpa, mas eu tenho que falar. Aqui no jejum, você se cura desse quase. Você aprende a aceitar os fatos. Os fatos existem por existir, e você vai aceitar esse fato. Você vai aprender a confiar em padrões, não em palavras. Mas aí eu quero te perguntar, já se inscreveu no canal? Se inscreve aqui, deixa um like e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Agora vamos para a quarta régua. Desculpa, vamos para a quarta regra, retomando aqui. Você vai jejuar do caos, do problema. Sim, é do caos mesmo. Porque tem gente que quando a vida fica silenciosa, essa pessoa se sente vazia. E aí cria uma confusão para sentir algo. Provoca, cobra, testa, sabota, compra, vende, se compara, se coloca em ambiente pesado, se cerca de pessoas ruins, consome conteúdo que irrita, que alimenta discussão, dissensão, ódio, inveja, intriga, revive o passado, uma postura de problema, de fracasso. Então, isso é dopamina emocional. É o prazer de sentir intensidade. Só que a intensidade sem consciência é um desgaste. E a vida que você quer construir precisa de calma. Calma não é feita de ambição. A calma é a base, a calma é o alicerce. A calma, ela é o sistema nervoso regulado. A calma é onde a intuição fala. A calma é onde você cria as suas estratégias. Então o jejum de caos é o seguinte, é reduzir a discussões inúteis. Para que discutir com essa pessoa se você sabe que não vale a pena? É você reduzir os estímulos que te deixam reativos. O que é que te deixa reativo? É reduzir as pessoas do teu ciclo que drenam a sua energia. É reduzir o hábito de estar monitorando o que os outros estão fazendo. Você não vai ficar apático. Você vai ficar mais preciso. Você vai ficar mais objetivo. Agora eu vou te mostrar como isso te torna impossível de manipular sem você se tornar frio, uma pedra de gelo. Porque, acreditem, muita gente acha que para não ser manipulado tem que ser durão, durona, tem que ter uma casca grossa. Não. Isso é um trauma disfarçado de força. A força verdadeira, a força real, é você manter o coração aberto com uma fronteira muito firme, com seus limites. Você continua humano, mas você não é acessível ao jogo manipulador. Você continua até amoroso, mas você não é carente. Você é até gentil, mas não está submisso. Isso é um equilíbrio muito raro. É ternura com coluna, com sustento. E sustento, coluna, significa você não negocia o básico. Respeito, coerência, reciprocidade. Se não tem, você não entra, de maneira alguma. E se parar de ter naquele lugar, você não vai ficar ali, você vai sair. Sem drama, sem ameaça e sem show. É só decisão mesmo, na prática. E aqui eu vou trazer um exercício que muda tudo. O dia sem pedir provas. Você tá comigo? Agora vamos nessa. Por 24 horas, você aguenta? Só se você aguentar. Você vai viver sem estar procurando sinais de fora para você se sentir bem. Evita os estímulos. Curte você mesmo. Não fica preocupado se fulano viu, o que pensou, sem você querer cutucar aquela pessoa, sem mandar resposta só para testar, sem ficar calado para testar, sem postar esperando uma reação, sem perguntar se está tudo bem, só para aliviar a ansiedade. Eu acredite que você vai sentir abstinência, que comigo aconteceu. O seu corpo vai virar uma máquina de querer mais doses de estímulo. E aí que você vai crescer. Porque no momento em que você aguenta a abstinência, você está sendo constante. E você está provando para si mesmo que você é suficiente. E quando você se prova isso, você para de ficar implorando os outros. E quem não implora vai se tornar uma pessoa rara. E o raro atrai respeito, atrai poder, atrai conquistas e mais conquistas. Uma outra prática é o silêncio que cura. Toda vez que alguém te dá o silêncio como uma punição, a sua criança interna vai começar a querer correr atrás. Vai querer consertar, vai querer agradar, vai querer se humilhar, vai querer comprar de volta ali. E no jejum, você vai fazer o contrário. Você vai usar o silêncio como um espelho. Se a pessoa some, você não observa. Se ela interpreta como um julgamento de valor, você interpreta como dado de comportamento mesmo. Você devolve o silêncio com paz, não é com desespero. Você não entra no jogo do perseguidor. E aqui tem uma frase que você vai aprender a se blindar.
E você vai dizer o seguinte, consigo mesmo: eu não corro atrás de quem me confunde. Eu não corro atrás de quem bagunça as minhas emoções. Repete isso aí 3 vezes ao dia até se tornar a tua identidade. Porque confusão não é amor. Confusão é um aviso mesmo. Agora eu quero que você preste muita atenção aqui nessa parte, porque ela aqui está sendo o roteiro desse vídeo. O jejum não é sobre parar apenas de fazer as coisas. É sobre como você construir uma fonte interna. Você precisa de validação que não depende do mundo. E com isso se constrói os 3 pilares diários. A promessa cumprida, o corpo bem cuidado. No instante eu vou correr nessa pista de Coupe aqui. E a verdade falada. Já pratiquei essas três pilares no dia hoje. Falta só um, que é a corrida. A promessa cumprida, por exemplo, é você fazer o que você disse que você ia fazer, mesmo que pequeno. Eu falei que eu vou correr. Eu vou correr. Vou ler 10 minutos? 10 minutos de leitura. É movimento? 10 minutos de movimento. É uma tarefa que não concluiu? Vai lá fazer. É um não que você disse com respeito? Cada promessa cumprida, cada microdecisão aumenta a sua autoestima real. Não é autoestima de frase motivacional. É autoestima de evidência. Você tem uma prova. O seu corpo cuidado é porque você dormiu, você treinou, é porque você bebeu água, se movimentou, respirou. Agora um corpo desregulado vira ansiedade. E ansiedade, ela vira carência. Verdade falada é você parar de se trair. Parar de sorrir quando está doendo. Quando você não quer rir, por exemplo. Para de aceitar uma pessoa que anda te diminuindo. Você não precisa ser agressivo. Você precisa somente ser uma pessoa verdadeira. E aqui vai um mapa muito rápido de sinais de que você está viciado em dopamina emocional. Por exemplo, se você sente ansiedade quando alguém demora de responder, você está viciado em dopamina. E aqui eu falo para você e eu verifico em mim algumas coisas que eu preciso mudar. Ao fazer esse roteiro e lendo, eu vi que eu precisava mudar muita coisa. Eu falo, mudo e você também entra nessa mudança para que a gente possa crescer em conjunto. Por exemplo, se você entra numa discussão e você se arrepende, está viciado. Se você falou uma coisa e depois se arrepende, por exemplo, está viciado. Se você se sente culpado porque você está colocando limites e está preocupado porque estão dizendo que você é arrogante, se você precisa que as pessoas te entendam pelas tuas razões, se você tolera migalhas e chama isso de amor, se você tem medo de ficar sozinho com a própria mente, isso não é fraqueza. Isso é um sistema nervoso treinando para buscar a segurança do lado de fora. E o jejum, nesse caso aqui, é uma reprogramação. Você não se odeia para mudar. Você se ama o suficiente para parar de se entregar. Agora, como aplicar isso em conversas e relacionamentos sem você ficar frio? Quando alguém tentar te manipular com culpa, você vai trocar a justificativa por uma firmeza muito clara. Eu entendo o seu ponto, eu já peguei a visão, mas eu não vou fazer isso não, de maneira alguma. Quando alguém tentar te manipular com raiva, você troca a reação por presença. Se for falar nesse tom, desse jeito que você está falando aí, eu não vou conversar com você, eu vou encerrar a conversa agora. Quando alguém tentar te manipular com silêncio, você vai trocar o desespero por distância saudável. Quando quiser conversar com respeito, eu estou disponível, tá? Aqui já é outro nível, é outro jogo, porque você não está atacando a pessoa, você não está entrando no jogo dela, você não está implorando, você está apenas colocando o limite, você está definindo. E definição é o que o manipulador ele teme. Ele precisa de confusão para ele ficar atento, né, a você como uma vítima e ele acertar o alvo. Agora, quando você define, você acabou com o jogo dele. E deixa eu te falar uma coisa que é um alerta, mas que pode doer em você, mas eu tenho certeza que vai te libertar. Tem gente que só fica por perto de você enquanto você é uma pessoa totalmente manipulável. Agora, quando você começar o jejum, quando você parar de reagir e quando você parar de ficar correndo atrás, quando você parar de se explicar, quando você começar a dizer não, algumas pessoas vão estranhar e vão sumir do teu radar. Vão dizer que você mudou, que você está frio, que você está arrogante, prepotente, que você está se achando metido, que você não acredita. O que mudou, na verdade, não foi o externo, foi o teu interno, foi o teu coração, foi a disponibilidade sua para ser usado. Isso é maturidade emocional. Você nunca nasceu para ser acessório de alguém.
sobretudo um acessório emocional. Você nasceu para ser inteiro. Agora vamos para a parte final do vídeo. Como manter isso sem uma recaída? Porque a recaída acontece quando você está cansado, carente, sozinho, estressado. Então você precisa de um plano. O primeiro plano aqui é, quando você sentir uma carência, não negocie com a carência. Acolha, respire, escreva, faça um exercício físico. Não mande uma mensagem no pico da tua emoção. Segundo, quando você sentir vontade de provar algo, faça uma pergunta. Se eu não provar nada hoje, eu ainda estaria digno? A resposta é sim. Terceiro, quando você sentir vontade de entrar no caos, escolha o silêncio por 10 minutos, feche os olhos e respire. Só 10 minutos apenas. O caos vai perder a força quando ele não tem a energia que retroalimenta. E quarto, quando alguém te provocar, vou repetir, quando alguém te provocar, lembre-se, a sua presença, o seu posicionamento é poder. A sua calma é uma fronteira invisível. Você estabeleceu os marcos divisórios, o limite com a sua presença e a sua calma alerta. E eu quero fechar aqui agora esse vídeo com um código que sustenta tudo isso aqui por dentro, que é algo espiritual mesmo, mas é extremamente prático. Você não é o que você sente naquele momento, o que sua sensação disse naquele momento. Você é quem você decide ser, apesar do que você sente. A emoção é como uma onda do mar. E a consciência é como se fosse o oceano. Se você vive tentando controlar essas ondas, você vai enlouquecer. Agora, se você virar o oceano, você vai atravessar. Você entende? O jejum de dopamina que eu estou propondo aqui, a dopamina emocional, é você se tornar um oceano. É você parar de ser assustado e arrastado por cada estímulo. É você parar de pedir permissão para existir. É você parar de trocar sua paz por migalhas emocionais. E quando você faz isso, você não vai se tornar uma pessoa fria. Você se tornou uma pessoa livre, um revolucionário livre. E a liberdade é a energia mais atraente que existe. Você ganhou poder, você ganhou notoriedade. Agora, se esse vídeo mexeu com você, vamos fazer um compromisso simples? Hoje você vai praticar uma pausa antes de responder. E você vai dizer não com elegância. Agora é com respeito. Diferente como você fazia antes. E eu quero que você volte nesse vídeo e deixe aqui nos comentários qual tipo de dopamina emocional mais te prende. É a validação? É o conflito? É a resposta rápida? Ou o medo da rejeição? Agora, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje, para que essa pessoa pare de se humilhar por atenção. E se você quiser fazer parte dessa tribo que está crescendo, compartilha, porque o algoritmo vai entender que esse vídeo é interessante e outras pessoas precisam saber disso. E se você quiser também que eu traga a parte 2 desse vídeo, comenta aqui parte 2, que eu vou trazer no próximo vídeo. Até mais, forte abraço!